Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você está vendo esse vídeo, o que importa é que estamos juntos, mais uma vez, estudando a Palavra de Deus. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como a verdade que é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, fico feliz porque vocês estão aceitando a palavra de Deus como palavra de Deus, e essa palavra de Deus está operando milagres entre vocês, com o efeito operando eficazmente em vós, ou seja, mudando a vida dessas pessoas. E a única maneira de haver uma mudança na vida das pessoas é se essa palavra for realmente a palavra de Deus. Nossa maneira de ver e compreender a origem e a natureza das Escrituras impacta grandemente na função que a Bíblia desempenha em nossa vida e na igreja como um todo. Ou seja, se entendermos a Bíblia como sendo a palavra de Deus e respeitarmos aquilo que ela diz, aquilo que ela coloca para que nós façamos, vai haver uma mudança em nossa vida. Agora, se nós encararmos a Bíblia apenas como um livro comum de história, geografia ou matemática, ela não vai fazer diferença nenhuma em nossa vida. Se desejamos entender as Escrituras, precisamos entender, antes de tudo, permitir que ela determine os parâmetros fundamentais de como deve ser tratada. Ou seja, a própria Bíblia se explica. A Bíblia não deve ser entendida como eu quero ou como você quer. Portanto, para compreender as Escrituras é necessário que abordemos a Bíblia com fé e não com ceticismo metodológico, muito menos com dúvida. Ou seja, para entendermos a Bíblia é necessário entendermos ela como ela é. Como é o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele período. Não entender apenas como sendo, beleza, é um livro legal de ser entendido. Não, legal, beleza, ele é um livro bacana. Quando eu não tenho nada o que fazer, eu vou dizer, não é assim que a Bíblia tem que ser entendida. Ela tem que ser entendida e encarada com fé. Você acreditando que aquilo que está escrito é realmente verdade, é uma mensagem de Deus para a sua vida. A comunicação verbal direta entre Deus e os seres humanos, específico, é de fato incontestável pelas Escrituras. Por isso, a Bíblia tem autoridade divina, especial, e precisamos considerar o elemento divino ao interpretá-la. Ou seja, ela deve ser interpretada da maneira não humana. Ela deve ser interpretada de maneira divina. Devemos entender que Deus tem uma mensagem para nós, e essa mensagem foi deixada para nós através da Bíblia. Seja no passado, para as pessoas do passado, seja para nós do presente, ou seja para as pessoas do futuro, essa mensagem foi deixada por Deus. E é isso que devemos entender e aceitar. E o processo da inspiração da Bíblia? A Bíblia é o resultado da verdade reveladora de Deus para nós, mediante a obra do Espírito Santo, que transmite e protege a sua mensagem por meio de instrumentos humanos. Ou seja, a mensagem chega até nós, é uma mensagem inspirada, é uma mensagem dada por Deus, mas ela é trazida para nós, ela chega até nós através de seres humanos. Quem são esses seres humanos? São os profetas, são os escritores da Bíblia, são os apóstolos, são todas as pessoas que foram responsáveis para que a Bíblia pudesse ter sido escrita e ela chegasse até nós. Essas pessoas, elas foram conduzidas por Deus, pelo Espírito Santo, a mensagem chegasse até nós. Toda a Escritura é inspirada, mesmo que nem toda parte seja empolgante a alguns leitores. A Bíblia encontra seu cumprimento em Cristo. Ao entender a relação de todas as partes da Escritura com Jesus, amamos toda a Bíblia e temos interesse em todo o contexto bíblico. Ou seja, o que acontece? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o centro principal, o foco da Bíblia é Jesus Cristo. É o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição, como já vimos no vídeo passado. E ainda continua sendo assim até hoje. Nem tudo na Bíblia foi revelado de maneira direta ou sobrenatural. Deus usou escritores bíblicos que investigaram cuidadosamente os fatos ou usaram documentos existentes, que é o caso também que eu comentei sobre o médico Lucas do Novo Testamento. Ele,
ao fazer o livro de Lucas, ele buscou testemunhas oculares, ele pesquisou, procurou em outros livros, procurou com os apóstolos, procurou com pessoas da época, para que pudessem falar para ele sobre o que havia ocorrido, e através disso ele escreveu o texto que nós conhecemos do livro de Lucas. A Bíblia aponta para Deus como seu autor, contudo, foi escrita por mãos humanas e, não variando o estilo de diferentes livros, apresenta as características dos diversos escritores. Ou seja, é como um livro de biografia. A pessoa que quer, eu não quero escrever o meu livro, eu contrato uma pessoa para escrever. Então o que acontece? Eu vou ditando para essa pessoa as coisas que acontecem, ou as coisas que aconteceram na minha vida, e ela vai transcrevendo. Depois eu dou uma olhada no livro, vejo se está tudo ok e mando para a gráfica para poder imprimir aquele livro. É mais ou menos a mesma coisa. Parafraseando a questão, Deus inspirou. É como se Deus estivesse ditado para os profetas, é como se Deus tivesse ditado para os apóstolos como deveria ser escrito o livro, e eles, na maneira deles, na língua deles, do jeito que eles entenderam, eles transcreveram. Mas Deus, através do Espírito Santo, não permitiu que as coisas fossem escritas com pensamentos humanos, mas foram escritas com inspiração divina. A palavra de Deus, escrita por Deus, o Deus que fala e que criou a linguagem humana, habilita pessoas escolhidas para comunicar as verdades e os pensamentos divinamente revelados e inspirados de maneira confiável e fidedigna. Como eu já falei, é como se fossem as biografias. Porque Deus ordenou que sua revelação e mensagens inspiradas fossem escritas? A resposta é evidente. A nossa mente é esquecida, a nossa mente é falha. Nem sempre. Eu pergunto para você, o que você comeu de almoço na sexta-feira? Muitos de vocês talvez nem lembrem o que vocês comeram na sexta-feira de almoço, no horário do almoço. E é por isso que Deus fez com que a Bíblia fosse escrita, para que não houvesse perda de nenhuma informação. Porque se nós confiássemos na memória que nós temos hoje, deteriorada por conta do pecado, a Bíblia talvez nem existisse mais. Assim como Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, embora nascido de uma mulher, as Sagradas Escrituras também são de origem sobrenatural. Assim como Jesus, a Bíblia não é condicionada pelo tempo, isto é, limitada a um tempo local específico. Em vez disso, ela permanece válida para todas as pessoas em todo o mundo. É aquela questão também que eu comentei no vídeo passado, falando que a Bíblia é atemporal. Uma coisa que você lê hoje, um versículo que você lê hoje, ele te toca de uma maneira, e daqui a 10 anos, quando você ler esse mesmo versículo, por conta das condições em que você se encontra naquele período, ela vai te tocar de uma outra maneira, você vai enxergar de uma outra maneira, e Deus vai falar com você de uma outra maneira. Assim como Jesus veio a esse mundo de forma humana, também a Bíblia é escrita de forma humana e é feita para que os seres humanos possam entender a sua mensagem com clareza. Amamos a Bíblia porque adoramos o Salvador, proclamado em suas páginas. A Bíblia é uma união divino-humana, singular e inseparável. Compreendendo a Bíblia pela fé. A Bíblia, assim como cremos em nossos pais, e o Pai, quando fala para nós, é uma verdade absoluta, a Bíblia, por ser inspirada por Deus, também deve ser entendida assim por nós. A fé, ela deve ser absoluta naquilo que nós lemos, e crermos que Deus inspirou a Bíblia e que ela fala a nós todos os dias de maneira indiscutível. Portanto, o conhecimento e a compreensão surgem de um relacionamento de amor e confiança. Um bom músico toca bem uma música, mas porque ele dedica tempo, ele gasta tempo estudando aquela partitura, treinando, vamos supor um pianista, treinando ao piano várias horas, aquela música, a leitura, quando erra ele volta naquele ponto e começa de novo. Assim deve ser também para que a fé em Deus e
e o crer na Bíblia possa ser verdadeiro. Para que possamos entendê-la, é necessário que estudemos, que gastemos tempo no entendimento daquilo que Deus tem para nos trazer através da Bíblia. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Uma dica que eu deixo para vocês é que todas as vezes que você for ler a Bíblia, ore antes, para que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, abrir a sua mente para o entendimento da palavra de Deus. Vou ficando por aqui, deixando esse recado para vocês, que vocês possam estudar a Bíblia e pedir para que o Espírito Santo possa trazer à mente de vocês o entendimento da palavra de Deus. Até mais!